terceirão do meu coração! Vocês estão bem? Espero que estejam bem, né? Espero que estejam cuidando a partir daquele velho ditado grego: corpo são e mente sã. Cuidando do corpo nesse tempo de pandemia que é tão urgente, mas espero que estejam cuidando também da mente, né? Para quando nós voltarmos, não esteja, porque a gente não esteja enferrujado, né? E para isso eu vou te ajudar. E a reflexão que eu vou propor, filosofia, né? Que melhor para mente sã do que filosofia, hein? Então vamos lá para a página 254 da sua apostila, capítulo 4. O título é Sócrates e os Sofistas. Tem alguns direcionamentos que eu quero dar para que você entenda bem esse conteúdo, certo? E são dois. Primeiro você tem que ter em mente o contexto histórico que estava acontecendo, né? Qual é a conjuntura social e econômica do período e qual é a grande pergunta filosófica que vai direcionar as duas linhas de raciocínio aí, certo? Primeiro, vamos lá, grande questionamento histórico. Nós estamos no período da polis, onde o homem faz as leis. Acho que vocês já estudaram bem isso com o professor de sociologia. Lá era uma democracia direta, onde o próprio cidadão, nem todo mundo era cidadão, mas o cidadão grego ia para a praça pública e ele fazia as leis. Olha, quem fazia as leis? O cidadão, o homem, o antropo. Você precisa lembrar um tempo que antecede isso. Qual era o tempo que antecede isso? O tempo que antecede isso é o tempo em que a área do conhecimento, que dizia as leis, que dizia as regras, que ditava as verdades sobre o mundo, era a religião. E qual religião? A religião grega, né? Lá na religião grega, quem é que dava as leis? E a partir de que leis eram a vida das pessoas se baseava? Era a natureza. Porque a natureza para os gregos era Deus. Os gregos chamavam o mar de Poseidon, chamavam a terra de Gaia, e as leis do mar, as leis de Gaia, deveriam ser seguidas ao pé da risca. Então, a próxima pergunta, né? O próximo direcionamento que eu vou dar é justamente sobre a verdade nesse período de mudança. Num período que vai do teocentrismo para o antropocentrismo. E por quê? Olha, lá na religião, quem dava as leis, quem dava as normas era a religião. E nesse novo período, quem fazia as leis, quem fazia as normas era o homem, o ser humano, certo? Aí surge uma pergunta filosófica. Tá lembrando que aí no século V a filosofia tinha acabado de surgir. A área de conhecimento que tinha era senso comum, era religião, não tinha ciência, não tinha, né? Então, a gente para pensar o seguinte. Bom, mas espera aí. Nós sabemos que a religião grega também é uma forma de conhecimento. A religião é uma forma de conhecimento. Ela olha para a natureza e tenta explicar a natureza. E não é desprovido do concreto, do material. A religião grega, não. Então, você para pensar. Dentro de um período que antecedeu, a verdade ela era objetiva. O que significa isso? Que a verdade ela estava nas coisas, ela estava nos objetos. Ela existe em si. Goste Pedro, goste João, goste a China, goste o Japão, goste a Indonésia, a Arábia Saudita, o Brasil, as Ilhas Canárias. A verdade existe em si. E goste o homem ou não, ela é sempre a mesma. Certo? Cabe ao homem buscar essa verdade. Só que agora, companheiros e companheiras, quem faz as leis é o homem. E o homem começa a entender que as dinâmicas sociais influenciam muito naquilo que se entende como verdade. Antes as leis vinham da natureza, agora as leis vinham do homem. A pergunta é, o que é a verdade? 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 A verdade, ela existe em si. A verdade é algo que existe na natureza, né? Que existe em si, nela mesma, nas coisas.
Ou a verdade é aquilo que o homem constrói sobre a natureza? Ou a verdade é aquilo que o ser humano constrói? A verdade sobre a planta está na planta? Ou a verdade sobre a planta vem das construções humanas, que inclusive alteram a planta, certo? Essa é a reflexão que vai dar norte, tanto para o posicionamento sofista, quanto para o posicionamento socrático, certo? Eu vou começar a direcionar você a partir do posicionamento sofista em Protágoras, um grande sofista da época. Sofistas, essa palavra sofista vem do grego sophos, que significa sábio, aquele que é sábio, certo? Quem eram os sofistas? Eles eram caras muito bons na arte da retórica e da oratória. Eles iam pegando argumentos assim e dando direcionamentos para esses argumentos que eram capazes de uma grande força de conhecimento na ágora, em praça pública. E como nem todas as pessoas eram tão boas assim nisso, o que os caras fizeram? Passaram a vender esse conhecimento. Eles iam de cidade em cidade vendendo o conhecimento de como da oratória, da retórica e argumentos, né, das áreas do conhecimento que se tinha a fim do convencimento em praça pública, certo? Por quê? Que esses caras, eles foram muito importantes para a democracia, viu? Mas eles foram muito criticados por Sócrates e seus discípulos porque eles não tinham um compromisso com uma verdade. Na verdade, eles não acreditavam numa verdade, porque eles eram relativistas. O que significa dizer o que é o relativismo? O que significa dizer que alguém é relativista? Significa dizer que essa pessoa, ela acredita que a verdade não está nas coisas, que a verdade não existe em si, mas a verdade vem do ser humano, vem daquilo que o ser humano constrói sobre as coisas. Portanto, a verdade no relativismo é uma construção humana. E por que esse nome relativismo? Porque pensa bem, se é o ser humano que constrói a verdade, muda o grupo humano, muda a verdade. Daí quem tá certo? Os dois estão certos, não é? Pensa na mulher, por exemplo. Mulher, base biológica aqui, né? Olha a mulher brasileira, olha a mulher afeganistã. Quem tá certo? Nós ou lá? Dentro do relativismo, os dois estão certos. Porque para aquele determinado grupo, a verdade foi construída naquela direção. E para esse determinado grupo, para o nosso, a verdade foi construída nesse direcionamento. Aí você fala, mas e a verdade em si? Para eles não tem verdade em si. Porque para eles, o homem modifica... Bicho, olha isso que eu vou falar pra você. As dinâmicas sociais, elas modificam, inclusive, a própria natureza. Se você parar para pensar, o ser humano... Vou dar um exemplo para você pesquisar mais depois. O ser humano, por exemplo, nós não tivemos sempre essa mesma característica, nariz do mesmo tamanho. Eu não tô falando de nariz que muda de pessoa para pessoa, mas se você buscar na arqueologia, você vai ver que a estrutura do rosto humano era diferente. Mas isso há muito tempo atrás. Agora, se você parar para pensar, por exemplo, nas presas humanas, né? Os meus avós tinham presas grandes, eu já tenho presas um pouquinho maiores. Os nossos antepassados têm grandes presas, por quê? Porque eles precisavam rasgar a carne crua. Hoje nós não precisamos rasgar a carne crua. Nós cortamos no garfo e na faca, nós temos o processo de cozimento da carne e isso permite com que o processo de alimentação com base na carne seja muito mais fácil. O que acontece? Modificou-se a natureza humana, nós não temos mais presas. E isso não funciona só conosco, mas com toda a natureza. O meio social modifica, inclusive, a natureza. E daí a gente tira essa reflexão. Mas será que até onde o homem não detém mesmo a verdade? E aí você sabe que quem tá certo nessa brincadeira? Quem tá certo? Determinado grupo que entrou em acordo com uma determinada verdade, ela é válida para lá, certo? As verdades dos orientais são diferentes das verdades dos chineses, dos ocidentais. As verdades dos... Eu tô com os chineses na cabeça. A verdade dos orientais são diferentes das verdades aqui do ocidente.
Nós temos dinâmicas diferentes. E isso modifica a nossa vida como um todo. E aí você pergunta, mas não existe uma verdade só? Os sofistas vão dizer que não. E por isso eles eram relativistas. Eles iam para a praça pública e eles defendiam qualquer coisa. Mesmo que fossem verdades opostas. Porque, na verdade, eram meras convenções sociais e aquele que detivesse a melhor capacidade argumentativa ganhava a disputa, certo? Por alto e sofistas, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de Sócrates. Sócrates, ele não concordava com os sofistas. Ele acreditava que a verdade é única. Ela não se modifica, ela não muda, ela não está... Não é uma construção humana, mas ela existe em si. E cabe, então, ao ser humano buscar essa verdade, né? A verdade existe em si, então o ser humano para si. Outro filósofo, a gente vai discutir sobre isso. O ser humano busca essa verdade no mundo, certo? Mas aí você tem que refutar. Mas peraí, professora, o relativismo faz sentido, porque, por exemplo, aquilo que eu entendo de justiça não é aquilo que o meu vizinho entende por justiça. Aquilo que eu entendo por amor não é aquilo que o meu vizinho entende por amor. Então, nesse sentido, de fato, a verdade não seria relativa? Sócrates vai dizer que não. Sócrates vai dizer que, na verdade, existem duas formas de conhecimento. Ele separou o conhecimento em dois. Aí ele disse assim, que existe aquilo que ele chamou de doxa e aquilo que ele chamou de episteme. Doxa é aquele conhecimento simples do cotidiano, aquilo que a gente costuma chamar de senso comum. E a episteme é aquele conhecimento mais elaborado, seguro, que já foi contraposto, que já foi argumentado, que já foi buscado, que já tem uma sustentação, vamos dizer assim. Um exemplo. Eu e você, nós estamos na doxa. Se for para nós falarmos de justiça, por exemplo, sem dúvida, se eu sair na rua perguntando o que é justiça, cada um vai dar uma definição diferente de justiça. Agora eu pergunto para você. E se nós pegarmos, por exemplo, 30 juízes de direito, 30 juízes passaram pela faculdade de direito, fizeram pós-graduação, passaram no concurso federal, será que esses caras não vão dar a mesma definição daquilo que é justiça? Se a gente perguntar hoje para o nosso senso comum aquilo que seria a doxa, como curar uma dor de garganta? Um vai dizer gargarejo com água e sal, outro vai dizer pinga com limão, né? Limão com mel, cada um vai dar uma definição diferente para isso. Mas se nós buscarmos a medicina, se a causa for viral, se a causa for bacterial, porque a medicina vai buscar a causa do problema, e aí ela não vai tratar da mesma forma. Pensa na pandemia que nós estamos vivendo, não é tratada da mesma forma daqui, na China, no Japão, né? Lá na Itália. Nós temos mais ou menos regras bem parecidas para o tratamento em ambos os países. Então, quer dizer, peraí, então não é tão relativo assim. Então, algumas coisas, elas são mesmo estruturais, existem em si, certo? E aí, o Sócrates, ele vai dizer, então, como alcançar a episteme? Como alcançar essa verdade? O Sócrates, ele tinha um método para fazer isso, certo? E chama-se método dialético, ou seja, a conversa, o diálogo, diálogos, né? Diálogos, logos, explicação racional, de dois. Então, Sócrates parava as pessoas na rua e perguntava as coisas para elas. Perguntava principalmente sobre a virtude universal. E por que a virtude universal? Porque, veja bem, se você entende a justiça como algo relativo, aí fica susse, né? O que é justo para você não é justo para mim, você adapta o conceito de justiça à sua existência, fechou. Agora, se a justiça é universal, Sócrates vai dizer... Cabe ao ser humano conhecer a virtude para agir conforme a virtude. Cabe eu saber o que é a justiça em si para que eu possa ser justo. Cabe eu saber o que é o amor em si para que eu possa, de fato, dizer que amo alguém. E assim por diante. Então, ele saía pelas ruas perguntando para as pessoas, né? O que é isso, o que é aquilo. E ele perguntava querendo mesmo saber. Porque ele acreditava que essa busca do ser humano é que levava ao conhecimento da verdade. O primeiro segredo para alcançar o conhecimento da verdade é conhecer a si mesmo. Daí a frase, nós de Y, né? Conhece a ti mesmo. Olha para dentro de você e separa primeiro o que você sabe, o que você não sabe, vai limpando as coisas aí dentro de você. E olhando para dentro, o principal conhecimento é conhecer a você. Conhecer aquilo que você é,
aquilo que você sabe de fato, certo? Porque quando você reconhece que você não sabe alguma coisa, é o primeiro passo para você alcançar a episteme, um conhecimento epistêmico. Por isso, o só sei que nada sei, né? Sócrates, ele saía pelas ruas perguntando as coisas para as pessoas, justamente nesse sentido, de levar a pessoa à aporia. São as primeiras duas etapas do método dialético. A ironia, que era Sócrates se colocava na posição de aluno, na posição daquele que menos sabia, buscando saber, e levava o outro a entender que ele não sabia nada. Essa aporia significa negação, né? Já expliquei isso para vocês. E poros significa saída. Então, cada pergunta, Sócrates fazia uma pergunta, a pessoa respondia. Sócrates fazia uma pergunta, a pessoa respondia. Aí Sócrates confrontava tanto com os questionamentos que ele tinha de fato, não era no intento de humilhar ou ser irônico, nada, que a pessoa acabava dizendo, pera, eu não sei o que é o amor, eu não sei o que é a beleza, eu não sei o que é a justiça. E aí sim, quando você reconhece que não sabe nada, por isso eu só sei que nada sei, é um segredo para alcançar a sabedoria. Quando você reconhece que não sabe, aí você vai buscar o conhecimento verdadeiro, o conhecimento epistêmico, certo? É essa busca pela verdade verdadeira, verdade única, verdade no sentido de episteme, que delimita essas duas buscas, certo? Eu espero que eu tenha ajudado. Tem muito mais sobre Sócrates, muito mais sofistas, mas eu espero que a leitura te ajude bastante e que você busque cada vez mais conhecimento aí nesse tempo que a gente tá, para a gente se encontrar logo, conhecimento de como viver bem, de como sair, né, dessa pandemia logo, para nós podermos nos encontrar. Belezas? Beijo, terceirão do meu coração. Até!